Então, eu decidi falar sobre o que fazer, e essas aqui são as minhas anotações. O que eu queria saber quando eu comecei a fazer faculdades no ITA. Então, o que eu queria saber ao passar. Uma outra coisa é não acreditar na ideia do trabalho perfeito. Isso eu ia falar em outro vídeo, mas eu achei importante falar logo. Então, quando a gente tá na faculdade, a gente acha que depois da faculdade a gente vai encontrar o trabalho perfeito, que a gente se expressa, que é perfeito, que ganha o salário perfeito, que é tudo perfeito. E isso não existe. Então, é uma coisa que eu já saiba que não existe. E pra você, eu acho que a maneira mais interessante de pensar nessa questão do trabalho perfeito é criar, talvez, seu trabalho perfeito. Mas eu não sei, isso é difícil falar sobre isso. Porque, por exemplo, no ITA, tinha muito essa questão de que trabalhar em banco era perfeito. Porque em banco você ia ganhar muito dinheiro, ia ter bônus de milhões, porque você ia trabalhar na mesa de operações da bolsa, ia ser muito bom. E aí vários colegas foram e depois viram que é super estressante, é um ambiente assim muito tenso, que você trabalha, vida pessoal zero, então você fica lá desde 9 da manhã até 8 da noite, 9 da noite, leva trabalho para casa, e é um negócio constante de ter que fazer aquilo. E não tem, por exemplo, nos estudos você tem reta final, sabe? Você tem aquele mês antes da prova que é mais tenso. E um trabalho assim é como se você estivesse constantemente nessa reta final, constantemente tendo que entregar o resultado, e isso às vezes pode ser muito tenso. Então eu lembro que eu achava que isso fosse muito legal, mas aí depois que eu vi colegas falando como é na verdade, nossa, jamais, não quero isso não. Então é interessante pensar nessa questão. Qualquer lugar que você estiver agora, deve ter alguns colegas falando qual é o trabalho perfeito. Então, se você for médico, talvez trabalhar no hospital X, no Y, fazer tal coisa. Mas, às vezes, o que é o trabalho perfeito para essa pessoa não é para você. Ou talvez você esteja limitando as escolhas só para essa que todo mundo fala e esquecendo todo o resto. Então, comigo, eu não segui essa ideia de trabalho perfeito, eu fui fazer algo totalmente diferente, que foi vida acadêmica, que foi dar aulas no ITA, trabalhar em engenharia, que, assim, foi bom também, mas o que eu mais gostei foi agora. Então, trabalhar no YouTube, fazer vídeos, fazer curso online, fazer programas de meditação, por exemplo. Completamente diferente. Nunca que eu pensei no ITA ou depois do ITA que eu ia fazer algo assim. E foi bom não deixar nenhuma opção fechada, sabe? Então não fechar portas e deixar isso tudo fluir, assim. Eu acho que é importante. E às vezes essas questões, assim, o trabalho perfeito para você, às vezes você descobre a partir dos seus interesses. Então, por exemplo, para mim, fazer yoga me ajudou a ver o que eu queria mais ou menos fazer. Então, os interesses paralelos que às vezes não tem nada a ver. Então, você pode ter uma profissão e ter outros interesses e ver, às vezes, uma meio que junção, uma mistura entre as coisas e que pode super dar certo. Que é até a ideia daquele Ikigai, né? Então, tem aquela ilha japonesa lá que as pessoas têm a maior densidade de centenários do mundo e aí foram ver por que as pessoas vivem tanto. E aí descobriram que são vários motivos e um deles é um propósito interior muito forte. Então as pessoas, elas vivem por um propósito que inclui tudo, que inclui trabalho, inclui vida social, inclui tudo. E viram que isso é muito bom. Então, você fazer algo que você realmente gosta, que tem um propósito, que ajude as outras pessoas no senso de comunidade, enfim, o livro vai mais longe. Mas eu acho que alguma coisa que junte trabalho com coisas que você gosta de fazer, que você tem criatividade, eu acho que é bom. E claro que isso você só vai saber fazendo, testando, errando, então indo fazer o estágio e vendo que não, isso não é pra mim. Faz outro e também não é pra você. Aí uma hora vai. Então eu acho que é esse caminho de testar. E aí, o que é assim o mais importante? É essa noção de estratégia versus tática. Então, você sempre saber onde você tá. Então, você tá só estudando pra prova, e tá perdendo esse senso de direção de longo prazo. Então, é como um navio. Tipo, você tá só focado
em manter um navio ali sem afundar, mas você tem que saber para onde você está indo. Então, qual é a sua direção? E é exatamente isso aqui na faculdade. Então, depois que você parar, assim, você vai ver, nossa, 5 anos ou 6 anos passam rápido. E se você for, assim, sem rumo, a sua faculdade inteira, pode ser que no final você acabe em um lugar que você não gosta tanto e vai ter que navegar mais para descobrir o que você quer. Que também não tem problema, né? A vida é isso, a vida é errar, aprender e continuar vivendo e encontrar alegria nessas loucuras. Mas eu acho que é bom pensar nessa ideia da estratégia desde hoje. Que mais? Então nós falamos de aprender a falar em público, assistir menos séries, ler mais livros, fazer exercício físico, testar, experimentar, errar, fazer estágio numa empresa, nada a ver. E depois planejar. Então, planejar, colocar tudo que você quer no seu planejamento semanal, no mensal, ou qualquer tipo de planejamento que você tiver. Às vezes pensar no semestre, quais são as semanas que você vai ter menos prova. Ok, nessas semanas você vai fazer menos atividade física, mas quando não tiver prova vai colocar atividade física, vai colocar outras atividades, trabalho, coisas do tipo. Então pensa nisso, planeja, cria uma estratégia. Então continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!